A paz do Senhor, meus amados irmãos. Podemos adorar ao Senhor nessa oportunidade, deste culto, desta noite. Que o Senhor venha abençoar cada um de nós que aqui estamos. Nós da Assembleia de Deus fazemos esse programa, esse culto com alegria, e que possa também encontrá-lo em paz, gozando da bênção do Senhor, da saúde. É esse o nosso interesse maior, para proclamar o nome excelso de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua palavra, o seu santo evangelho. Vamos combinar uma coisa? Vamos ficar conosco esses próximos 60 minutos e nós, no final do culto, nós faremos uma oração intercessória por cada um dos que aqui estão e você que nos assiste. Esteja presente conosco, adorando a Deus, ouvindo a palavra, cantando louvores, e nós oraremos em teu favor. O certo Senhor abençoará a tua vida e a sua casa. Começaremos com uma oração. Se podemos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Eterno Pai, no nome de Jesus, entramos na tua presença para adorar ao Senhor, para pedir a sua bênção, a sua proteção, a sua presença pelo teu Espírito Santo. Venha sensibilizar nosso coração para ouvirmos a sua palavra e recebê-la com carinho, com bom grado, e que ela venha fazer efeito em nossos corações. Pai Celeste, pedimos em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Todos os irmãos já estão apostos por aqui. O evangelista Henrique vai trazendo a palavra. O Kleber, que estará junto conosco fazendo a leitura. O Nando, Fernando, o conjunto já está preparado. Parte do nosso grupo de varões para adorarmos ao Senhor nesta noite. Vamos cantar o hino da harpa. Eu gosto sempre de frisar o versículo do Salmo 126, 3. Até aqui o Senhor nos ajudou, por isso estamos alegres. Vamos cantar o hino da harpa. A nossa irmã Kézia vai louvar o Senhor. Já tem o hino, irmã Kézia? Qual o número? 36. Vamos cantar com alegria. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São voz terrestres esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe-me limpo, eu para a pátria vou.
Glórias ao Senhor. Fique atento, nós estaremos passando para vocês aqui o nosso número de WhatsApp, 981497215. Envia o seu pedido de oração, envia a sua mensagem e nós estaremos com alegria atendendo o pedido da sua participação. Participe conosco, esteja conosco. Deus tem algo especial para você. Já já estaremos ouvindo a gloriosa palavra do Senhor. Também vamos fazer questão de colocar nossos endereços e já antecipar o convite a vocês para estar conosco em uma de nossas congregações por toda a cidade de Matão e também as cidades vizinhas onde esse sinal está te alcançando. Deposita a sua confiança no Senhor, grandes coisas fará na tua vida. Nós vamos fazer a leitura oficial acompanhada de uma oração pelo nosso irmão evangelista Kleber e vamos prosseguindo em nome de Jesus. Glória a Deus. Gostaria de cumprimentar a todos nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Gostaria de convidar você que está aqui na sua casa para abrir a Bíblia no Salmo de número 128. Salmo de número 128, nós vamos ler do verso 1 ao verso 6, que diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém. Nesse momento, vamos estar agradecendo a Deus pela palavra e orando ao Senhor, né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui, ó Pai, nesta noite, reunido no teu santo nome, ó Pai, que o Senhor possa, Pai, neste momento, ó Pai, continuar falando conosco através dos louvores, através da sua palavra, ó Pai, que será ministrada a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando nesse momento. Eu creio que o Senhor tem algo especial para fazer, para com a vida de todos. Venha abençoar aqueles que estão ao seu lar, assistindo esse programa, venha de encontro, ó Pai, com sua necessidade, com o seu problema, e o Senhor possa fazer grandes coisas na noite desse dia. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus que abençoe. Obrigado por sua participação, Kleber. Vamos ouvir o grupo de varões louvar ao Senhor? Estamos aqui com alguns irmãos. Vamos adorando ao Senhor. Fique conosco nesses próximos minutos. Como já disse, o Senhor falará ao teu coração. Os hinos que nós adoramos ao Senhor já é a mensagem que fala, né? Mas teremos aqui um bom tempo para falarmos a palavra do Senhor. Cante em nome de Jesus. Amém. Jesus
seja Deus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim, Deus está com as mãos estendidas para todos os seres humanos. Ele contacta com todos nós todo momento, mas é preciso que nós entendamos isso, abrimos o nosso coração e permitamos que Ele venha falar e gerir os nossos pensamentos, a nossa vida. Deus tem algo para o teu coração. Vamos prosseguindo, aí está o número do WhatsApp, interage com a gente. No final, repito, estaremos orando por sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer a leitura de um versículo, parte de um versículo que está no livro das Crônicas, Primeiras Crônicas, no capítulo 29, versículo 5, a parte B, e o versículo de número 9 deste mesmo capítulo. Primeiras Crônicas 29, versículo 5, parte B. Há uma pergunta: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? E vemos nessa passagem que diz que então os chefes dos pais e dos príncipes das tribos de Israel, os capitães, todos se movimentaram e doaram as suas ofertas para a casa do Senhor. O versículo 9 diz que o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Não se constrange em fazer a sua oferta. Se o Senhor está tocando no seu coração e você pode fazer, pode ter certeza que é de grande valia e serventia para a nossa manutenção do nosso programa, da nossa igreja. Está aqui para facilitar a sua oportunidade de contribuir, o nosso CNPJ, que é o Pix, o chave Pix. Você fará isso, nós vamos passar a salva também aqui, estaremos ofertando ao Senhor com alegria. Enquanto isso, vamos ouvir mais um louvor, nossa irmã Késia, vamos louvar com alegria. Vou orar ao Senhor. Senhor é Deus, eterno Pai, receba a nossa contribuição, abençoa aqueles que estarão contribuindo. Se porventura o desejo há no coração e não há oportunidade, que esta seja uma boa oportunidade para contribuirmos para a sua obra. Pai querido, dê suporte a cada família, dê suporte abrindo as portas do emprego para aqueles que estão desempregados, os necessitados. Senhor, supre todas as necessidades por sua mão forte e maravilhosa. Abençoa o teu servo que fará a oferta, em nome de Jesus pedimos hoje e sempre. Prosseguimos louvando ao Senhor. Aleluia. Você diz, eu não quero. Você diz, eu não posso me entregar a Jesus desse jeito. Ele diz, eu te aceito. Ele diz, eu te amo. Sou teu pai, vem que eu te liberto. Pra ser feliz, pra me adorar. Cura as tuas feridas, salvo tua família. Hoje eu quero te abraçar. Jesus não se esqueceu de você. Jesus não se esqueceu de você. Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber. Jesus não se esqueceu de você. Você diz, eu não quero. Você diz, eu não posso me entregar a Jesus desse jeito. Ele diz, eu te aceito. Ele diz, eu te amo. Sou teu pai, vem que eu te liberto. Pra ser feliz, pra me adorar. Cura as tuas feridas, salva tua família.
Vem que eu quero te abraçar. Jesus não se esqueceu de você. Jesus não se esqueceu de você. Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber. Jesus não se esqueceu de você. Jesus não se esqueceu de você. Jesus não se esqueceu de você. Hoje é festa no palácio, o rei vai te receber. Jesus não se esqueceu de você. Glórias ao Senhor. Jesus não esquece de você. Me fez lembrar que a Bíblia diz que a mãe que amamenta pode se esquecer de teu filho, mas o Senhor não esquecerá de ti. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Você que está chegando agora, ligando seu televisor, é o nosso programa costumeiro aqui das quintas-feiras. Nós vamos ainda mais até 7:45, adorando ao Senhor. Fique conosco, vamos ouvir já já a mensagem da palavra do Senhor pelo evangelista Henrique, mas antes o evangelista Fernando fará essa oração. Vamos ficar de pé, por favor, para receber nosso pregador. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Oremos. Senhor Deus, Pai, nós te damos graça por esse dia, por essa oportunidade tão maravilhosa de estarmos na sua presença. Ó Deus, oferecendo o nosso culto de louvor e adoração. Nesse instante, nós vamos ouvir a sua palavra. Ó Deus, continua usando o teu filho, ó Deus, que ele continue sendo esse canal de bênção para as nossas vidas, ó Pai. E assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Que Deus possa abençoar a cada um de nós com a sua presença maravilhosa, como já tem feito durante esse culto, né? Você que está nos ouvindo, que Deus continue abençoando a tua vida. É uma oportunidade na qual Deus nos dá de ouvir a sua palavra, aprendermos a sua palavra e sermos curados através da sua palavra. Queremos louvar pela vida de nosso pastor Benjamin Tiburtino, que Deus continue lhe abençoando de maneira abundante, aos obreiros que aqui estão, aos irmãos que aqui estão, que Deus possa abençoá-los de maneira abundante. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, livro de 2 Reis. Aleluia, Jesus. Livro de 2 Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler somente o versículo de número 14. 2 Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler apenas o versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor. Recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros e lendo-a, subiu ao templo do Senhor e a estendeu perante o Senhor. Nós vamos ler de novo. Recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros e lendo-a, subiu ao templo do Senhor e a estendeu perante o Senhor. Amém? Tome teu assento, fique à vontade. Nós estamos na casa do Senhor e na casa do Senhor nós estamos para adorar e glorificar. E você que está em casa, faça do seu lar nesse momento um culto. Estenda
a tua gratidão a Deus nesse momento dessa palavra, porque esta palavra pode transformar a sua vida, transformar a sua casa, transformar a tua família. Igreja do Senhor, nós estamos diante de uma das histórias mais emblemáticas do tempo da nação de Israel. Povo na qual Deus escolheu, povo na qual Deus fez promessas, e essas promessas foram se cumprindo de acordo com o tempo, de acordo com o momento em que a nação passava. Nação esta que vivera grandes coisas, na qual o mais precioso foram os livramentos e as maravilhas que Deus fizera através de homens e mulheres que estiveram servindo juntamente com este povo de Deus. Mas, queridos, esta palavra, esse texto que lemos nesse momento, recorre à vida de um rei chamado Ezequias. Ezequias foi um grande rei e reconhecido pelas reformas que fez. Irmãos, igreja, esse homem não só fez uma grande reforma, não só fez uma grande mudança direcionada por Deus, como também direcionou o povo novamente à adoração ao Senhor. Seu pai, Acaz, um homem que se distanciou da presença de Deus, que se distanciou da presença do Senhor, fez com que o povo de Deus se distanciasse da presença do Deus vivo, desobedecendo às ordenanças, os mandamentos. E Acaz leva este povo, a nação de Israel, o povo de Deus, a uma decadência espiritual, a uma decadência diante da presença de Deus. E Ezequias, ele é responsável por esta reforma, pela mudança que houve dentro deste arraial, desta cidade. Ezequias foi um homem que trouxe novamente o fervor e a presença de Deus dentro da cidade de Jerusalém. Aí você me pergunta, mas o que tem a ver Ezequias, Acaz, nos dias em que nós estamos vivendo? Queridos, esse é o direcionamento que o Espírito Santo traz a mim e a você nessa noite. Porque de repente Deus escolheu você como Ezequias para transformar a tua casa, para transformar a tua família, transformar a rua em que você mora, transformar a cidade em que você mora. Ezequias foi responsável por uma transformação. E queridos, essa transformação trouxe a presença de Deus para dentro de Jerusalém novamente. E quem sabe nós precisamos passar por essa mudança, trazer novamente a presença de Deus para dentro da nossa casa, trazer a presença de Deus novamente para a nossa família, para as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. O que me traz atenção, pastor Milton, é que este homem, pelo momento em que está vivendo, pela graça em que ele está vivendo, pela mudança em que ele está vivendo, isso não trouxe a ele a ausência de passar por momentos difíceis. Escute isso, igreja, isso é importante. Não é porque estamos na presença de Deus, não é porque reformamos a nossa vida, tomamos uma decisão de viver uma vida diferente, de viver um ministério diferente, de viver uma posição diferente, de viver algo extraordinário diferente, que vai nos ausentar também de passar por momentos difíceis. E é o tempo em que nós estamos aqui lendo. Esse homem trouxe uma transformação, a Israel trouxe. A cidade de Jerusalém houve uma mudança, mas não ausentou eles de um período difícil, não ausentou eles de um período de dificuldade. Aqui está descrito no texto que lemos que eles vão sofrer uma ameaça. Nós não lemos o contexto do capítulo completo, mas nós lemos um dos versículos base para a resposta do momento em que eles estavam vivendo. Queridos, se nós formos lermos o contexto,
desse texto, nós vamos ver que este povo, o povo de Deus, que agora adora o Senhor, que agora dedica a sua vida ao Senhor, que dedica a sua vida na presença de Deus, vai passar por um momento difícil, vai enfrentar um momento difícil. A Bíblia vai dizer que um dos homens mais sanguinários da época, o rei da Síria, conhecido como Senaqueribe, o homem que por onde passava havia devastação, havia destruição. Aonde Senaqueribe entrava não tinha derrota para ele, mas havia vitória para ele. E aqui no texto que nós estamos baseando, como ele desafiou outras nações, ele quis desafiar uma nação que estava adorando a Deus. Ele quis desafiar um povo que estava voltado a adorar a Deus. Eu disse antes que eles estavam na posição de adoração, mas não se ausentou da dificuldade. Mas olha só o período da dificuldade em que eles vão passar. Senaqueribe então vai enviar uma carta, vai enviar mensageiros e vai desafiar a Ezequias, este mesmo homem que tomou a posição de viver uma vida diferente. Este homem que tomou a posição de transformar a cidade, o povo de Judá, a terra de Jerusalém. Ele não só desafia a Ezequias, mas como desafia o Deus de Ezequias. Ele envia cartas, e quando envia cartas, ele pede para ler a carta diante do povo. E a primeira afronta que Senaqueribe vai fazer, Fernando, contra Ezequias, contra o povo ali da cidade em que estava ao seu comando, e ao Deus de Israel olha este homem, chegou aqui e derribou todos os altares dos outros deuses. Agora eu pergunto a vocês, será que o Deus a qual Ezequias ensinou vocês a adorarem será suficiente para me vencer? Será que o Deus que Ezequias tem ensinado a vocês, o Deus que Ezequias tem colocado vocês a adorarem, ele vai livrar vocês das minhas mãos? É loucura. Esse Deus, ele não livrará vocês. E essa era a afronta de Senaqueribe contra aquele povo que adorava o Senhor. Escute isso, igreja. Qual é a afronta que nós temos passado e qual é a dificuldade que nós temos enfrentado em nossos dias? Será que nós temos recebido cartas no nosso endereço? Alguma mensagem no WhatsApp do nosso celular? Ou os nossos ouvidos têm ouvido coisas que em meio à trajetória tem nos desanimado, tem tentado nos parar? O povo tinha voltado a sua vida à adoração. O povo estava diante da presença. Agora, estando diante da presença de Deus, tem um tirano dizendo para eles: o Deus de vocês, o Deus que vocês adoram, ele não é suficiente para me vencer. Queridos, não só se passando disso, ele vai fazer barganhas contra Ezequias. Vai barganhar contra o reinado de Ezequias. Ele não desiste. A estratégia de Senaqueribe é induzir o pensamento não só do povo, para que o povo não adorasse a Deus, não confiasse em Deus, e também desconfiasse do seu líder Ezequias. Essa era a estratégia de Senaqueribe. Mas, queridos, nada melhor, nada mais sábio e mais direto do que quando passamos por dificuldade, nós sabemos aonde recorrer. Quando passamos por dificuldade, sabemos aonde encontramos a solução das nossas dificuldades e problemas. Não foi uma vez só que Ezequias foi afrontado, que a nação em que estava ao seu domínio foi afrontada, não. Agora, Senaqueribe envia cartas e vai colocar as cartas diante do povo, lendo estas cartas diante do povo, e vai mandar entregar as cartas para o rei Ezequias, desafiando ele, afrontando Deus novamente de Israel.
E queridos, diante disso, nós chegamos no versículo de número 14 que lemos. Depois das afrontas, da pressão psicológica, da pressão nos muros da cidade, da pressão dizendo que Deus não salvaria eles. Agora, a carta está na mão de Ezequias e olha a posição que Ezequias toma na dificuldade. O versículo 14 que lemos diz: recebendo Ezequias a carta das mãos dos mensageiros. Ele não recebeu do povo que estava dentro da cidade. Ele recebeu a carta dos mensageiros de Senaqueribe. A afronta foi direta. A afronta veio direcionada, veio nas mãos dele. Agora, Ezequias, leia só o que meu Senhor está falando para você. Se você está duvidando, aqui está a carta na qual Senaqueribe está enviando. A Bíblia não diz, mas pastor, nós vamos conjecturar. Senaqueribe já tinha invadido as cidades circunvizinhas de Jerusalém. Ao todo, 46 cidades já haviam sido invadidas, todas elas já invadidas por Senaqueribe. A próxima agora é Jerusalém. Mas, queridos, existe uma diferença de quem adora a Deus, de quem serve e de quem não serve. De quem glorifica a Deus e dedica a sua vida a Deus, e de quem não dedica a sua vida ao altar de Deus. Ezequias então vai pegar a carta, e a primeira decisão dele é o versículo que lemos: ele subiu ao templo do Senhor. E a Bíblia está dizendo, olha, e ele estendeu a carta perante o Senhor. E qual é a solução que ele vai pedir a Deus? Olha o versículo 15. E orou Ezequias perante o Senhor. A primeira decisão, irmão Milton, quando ele pegou a dificuldade, quando ele viu a dificuldade nas suas mãos, ele foi diante da presença de Deus. E aí ele usou o segredo que todo homem, toda mulher tem isso ao seu favor: a oração, porque a oração, ela move o coração de Deus. Aleluia. Versículo 15: e orou Ezequias ao Deus de Israel, e ele disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu, é Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. Olha o segredo. Ezequias foi afrontado? Foi. O povo que estava junto com ele foi afrontado? Foi. Mas ele não usou dele como rei. Ele não usou de seu povo que estava nas suas mãos. Não. Mas ele usou o que era mais importante. Ele zombou e ele afrontou a ti, ó Deus vivo. Ele se esqueceu dele, ele se esqueceu de tudo e direcionou a Deus as palavras de Senaqueribe. E aqui está um segredo muito importante. É preciso se esvaziar das vaidades que temos para alcançar as misericórdias de Deus. É preciso nos esvaziar dos costumes que temos para nos encontrarmos diante da presença. Ele derramou a sua vida e dedicou oração ao Deus vivo. Senhor, abre os seus ouvidos
e os seus olhos e veja a afronta de Senaqueribe contra ti. Aleluia. Querido, no versículo 17 ele continua: verdade é, Deus, que os reis da Síria, eles assolam todas as nações e suas terras. Eles lançam seus deuses no fogo, eles destroem os seus deuses, mas as obras de homens são de madeira e pedra. Mas agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, é Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ele fez a oração. Ele colocou a causa diante de Deus. O problema já estava diante de Deus. E a oração dele foi bem direta: Senhor, abre, Senhor, os teus olhos e vê. Senhor, eu preciso que o Senhor ouça as palavras de Senaqueribe. Imagina só, queridos, nós fazermos uma oração dessa para Deus hoje. Senhor, veja o que é que estou passando. Ouça as palavras que vêm contra mim. Senhor, veja a situação em que teu servo está. Coloque teu problema diante de Deus agora. Coloque teu problema diante do altar de Deus hoje. Ezequias fez uma das coisas mais importantes. Ele se absteve de si próprio e colocou Deus em primeiro lugar na situação. Faça isso hoje. Se abstenha, se retire e deixe Deus em primeiro lugar na tua casa, na tua família. E Deus dará um resultado de vitória e bênção para você e para a tua casa. Aleluia. Queridos, ao mesmo tempo em que ele está orando, no versículo 20, eu não vou ler, mas quero resumir. Deus vai enviar uma resposta. Aleluia. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha, querido, que você está em casa e de repente você está dizendo para Deus agora: mas Senhor, para mim não tem jeito, para mim não tem solução, e Deus está mandando resposta para ti agora. Aleluia. Como Ele pode mandar resposta para o teu problema aqui hoje? Ezequias sabia que Deus lhe daria a resposta. De imediato, Isaías, profeta do Senhor, manda um recado a Ezequias. E olha só a resposta que Deus vai lhe dar. No versículo 20 diz assim: assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Aleluia. Oh glória, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Ele mandou a resposta: olha, acerca de Senaqueribe, eu ouvi a tua oração. Aleluia. Oh Jesus. E aí Deus começa então a falar acerca do que ele iria fazer contra Senaqueribe, o que ele iria fazer contra este rei sanguinário, porque ninguém fica de pé e ninguém resiste diante da presença de um Deus que criou os céus e criou a terra. Este é o meu Deus e o teu Deus. Aleluia. Mas eu preciso correr. Mas, queridos, o coração de Ezequias então é abastecido pela glória, é abastecido pela presença de Deus, pela glória de Deus eterno. E aí no versículo de número 29, porque Deus faz assim, Deus fala e ainda dá promessa. Deus resolve a situação e ainda dá promessa para continuar o trajetório. Deus não termina um negócio no meio do caminho, não. Deus resolve e ainda dá continuação. Olha o versículo de número 29. Isto te será por sinal.
E eu entendi isso aqui, pastor, porque ao redor de Jerusalém está tudo destruído. As lavouras foram destruídas, foram saqueadas, pisoteadas. As cidades foram saqueadas, pisoteadas. As ovelhas, todos os animais, tudo saqueado. Olha o que Deus pensa na frente de tudo. Deus é perfeito. Isto te será por sinal. Este ano, Ezequias, se comerá o que nascer por si mesmo. Aleluia. Então está dizendo que ele não vai precisar plantar, Deus vai fazer brotar até o que não se plantou. Porque não existe recurso, na redondeza não existe, mas Deus está preparando. Deus faz o impossível se tornar possível. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo. No ano seguinte, o que daí proceder. Mas no terceiro ano, vocês vão plantar e vocês vão colher, vocês vão plantar vinhas e vão comer os seus frutos. O que escapou da tribo de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Pois de Jerusalém sairá o remanescente e do monte de Sião, o que sobreviveu, o zelo do Senhor fará isso. Até aquilo que escapou, até aqueles que se esconderam e conseguiram de alguma forma se salvar, Deus vai cuidar aonde eles estiverem. E Deus vai dar mantimento para eles. Aleluia. Aí no versículo 32 ele continua: portanto assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Lá vem de novo. Ele não vai entrar nesta cidade. Aleluia. Ele não entrará nesta cidade, e ele nem lançará nela flecha alguma. Tampouco ele virá perante ela com escudo, nem levantará rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde ele vier, por este ele voltará, mas nesta cidade ele não entrará. Eu defenderei esta cidade, para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Ezequias é descendente de Davi. Olha o peso da responsabilidade de ser servo de Deus. E essas são promessas para os dias que Ezequias viveu. Mas não se ausenta de Deus fazer algo igual nos dias de hoje. Na sua casa, na minha casa, na sua casa, Deus pode trazer livramento através de você. Deus pode trazer o impossível através de você. Escute isso para nós encerrarmos. A Bíblia diz que no mesmo dia em que falara Deus através do profeta com Ezequias, Deus mandou um anjo. Aleluia, oh glória, Ele é poderoso. Ele mandou um anjo. Você entende isso aqui? Que olha o tamanho do poder do meu e do seu Deus. A Bíblia faz uma citação de quantos homens este anjo ele guerreou. 185 mil homens. Bastou quantos anjos? Um só. Aí você me pergunta: será que o teu problema é muito grande para o teu Deus? A Bíblia diz que, vamos ler para nós encerrarmos. Versículo 35. Aquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no acampamento dos assírios 185 mil deles. Levantando-se os assírios, os que sobraram pela manhã cedo, viram que todos esses eram cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu. Qual era a promessa de Deus, irmão Milton?
pelo caminho que ele vier, por esse ele vai voltar. Nesta cidade ele não entrará. E o fim, quando estava dentro do templo de seus deuses, os teus próprios filhos o mataram. Aleluia. E Deus deu livramento a Jerusalém, povo de Deus. Aleluia. E isso pode acontecer hoje, na minha vida e na sua vida. Pelo problema em que passamos, pela dificuldade em que passamos, qualquer seja o tamanho dela, qual seja o nível dela, coloque ela diante de Deus. Abra o seu coração e Deus certamente lhe dará livramento a você e a sua casa. Amém? Nós vamos orar. Já estamos encerrando. Quero pedir aos irmãos que aqui estão, se coloque de pé, pastor, com a permissão do pastor, para que possamos orar. E você que está em casa, coloque a mão no seu coração e tenha a mesma fé que Ezequias teve, de depositar em Deus a sua confiança. É a última coisa. A gente tenta achar de todas as formas, né? Mas a gente sempre tem que ir diante dele. Então, nós estamos diante dele. Coloque a mão no seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és santo e Tu és poderoso. Nós queremos agradecer, Jesus, por esta palavra, por esse momento em que o Senhor nos deu. E, meu Deus, eu quero pedir, Senhor, neste momento, pelas vidas, Senhor, que estão em casa, que estão passando por um momento difícil, por uma dificuldade, por um momento, ó Pai, tempestuoso. Eu quero pedir a Tua graça e a Tua misericórdia nesse momento. Alcance cada um deles, ó Pai, com as Tuas mãos. Cubra eles, ó Deus, com as Tuas mãos. Livra, Senhor, esta família, Pai. Salva esta família, Senhor, que tem nos assistido. Meu Pai, este homem, essa mulher, esta jovem, este jovem, esta criança. Meu Deus, estenda as Tuas mãos. Aos que aqui estão, abençoe também cada um deles. Esse é o desejo do nosso coração. Nós oramos a Ti, meu Pai, certos da bênção e da vitória. Assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glórias ao Senhor. Boa esta palavra, amém? Amém. Deus te abençoe, irmãos. E o que ficou bastante frisado aqui é o seguinte: não há mais solução. Você está em situação complicada. Coloque nas mãos do Senhor. Permita que o Senhor faça maravilha na tua vida. Estamos finalizando o nosso programa, o nosso culto. Agradecemos ao Senhor, você que esteve conosco até agora, os irmãos que aqui estiveram. Creio, por certo, a bênção será sobre nossas vidas. Nós vamos ouvir mais um louvor pelos irmãos varões. Esse louvor para nós finalizarmos o nosso culto. Pedir para que o pastor Benjamin faça suas considerações finais aqui, a oração final e a bênção. Amém? Glória a Deus. E até uma outra oportunidade. Finalizo aqui a minha participação. Vamos adorar ao Senhor.
Aleluia. Meus irmãos, nossos amigos, estamos participando desse culto tão especial que Deus tem nos permitido e também adentrar nos lares daqueles que estão sintonizados no canal 14.1 e também nas redes sociais da igreja. Louvamos a Deus pela vida de todos e também sempre convidá-los para nossos cultos presenciais, que acontece conforme está passando o seu vídeo, os endereços das nossas igrejas e também os horários do nosso culto. Porém, nós queremos fazer um convite muito especial. Estamos findando o ano de 2025, louvamos a Deus que iniciamos o ano e estamos concluindo o ano na presença do Senhor. E para tanto, para a alegria do nosso coração, nós queremos convidar a todos para que no dia 20, a partir das 18h30, em nosso templo sede, na Avenida Campos Sales, 1335, no Bairro Alto, nós estaremos realizando a cantata de final de ano da Orquestra e Coral da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Você que aprecia a música sacra, venha junto conosco naquele momento de louvor e adoração a Deus e também uma palavra para o seu coração. Certamente Deus se fará presente para nos abençoar. Queremos também lembrar que final de semana, domingo, sempre nós temos a nossa escola bíblica dominical, que é o ensino sistemático da palavra de Deus para a família. Vocês são bem-vindos em todas as nossas igrejas, aí nesse trabalho direcionado para o ensinamento bíblico para a sua família. Que Deus abençoe. E eu convido a todos para que colocamos em pé nesse momento. Nós estaremos orando e também encerrando o nosso culto, o nosso programa nessa noite. Querido eterno Deus, poderoso Pai, te damos graça a Ti, Senhor. Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tem nos concedido, Senhor, essa oportunidade de levar a Sua preciosa palavra através das músicas, dos hinos que aqui foram entoados, bem como a ministração da palavra, da Tua palavra, Senhor, que adentrou nos nossos corações e temos certeza, como ela disse, ela nunca voltará vazia. Certamente está alcançando corações nesse momento, perdoando os pecados, curando a enfermidade, solucionando o problema e também escrevendo nossos nomes no livro da vida. Pai bendito, Deus poderoso, nós te louvamos, te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Estenda as vossas mãos. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo é com o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E juntos dizemos amém. Que Deus abençoe a todos e tenhamos uma boa noite, irmãos.